aproximadamente 700 a 1000 pessoas para Jesus, uma igreja para se sentir acolhido e pertencente. Somos uma igreja em células, que pratica e multiplica o amor de Cristo de modo acolhedor. Somos uma igreja que ama, que acolhe e transforma vidas. O que queremos ser? Queremos transformar nossas comunidades, cidade e mundo levando o Evangelho para todas as pessoas, transformando cada uma em discípulos de Jesus, sendo essas capazes de reproduzirem modelos de vida de Cristo. Neste ano de 2023, vamos expandir. Nossa meta é de implantar 15 células que se multipliquem, 20 líderes, 75 líderes em treinamento e 30 pessoas batizadas, gerando 250 participantes. Nosso alvo é que em 5 anos tenhamos 20 células em Meaípe, 20 em Condados, 10 em Nova Guarapari, 7 em Porto Grande e 7 em Taquara do Reino, com aproximadamente 700 a 1000 pessoas para Jesus, uma igreja para se sentir acolhido e pertencente. Somos uma igreja em células, que pratica e multiplica o amor de Cristo de modo acolhedor. Somos uma igreja que ama, que acolhe e transforma vidas. O que queremos ser? Queremos transformar nossas comunidades, cidade e mundo levando o Evangelho para todas as pessoas, transformando cada uma em discípulos de Jesus, sendo essas capazes de reproduzirem modelos de vida de Cristo. Neste ano de 2023, vamos expandir. Nossa meta é de implantar 15 células que se multipliquem, 20 líderes, 75 líderes em treinamento e 30 pessoas batizadas, gerando 250 participantes. Nosso alvo é que em 5 anos tenhamos 20 células em Meaípe, 20 em Condados, 10 em Nova Guarapari, 7 em Porto Grande e 7 em Taquara do Reino, com aproximadamente 700 a 1000 pessoas para Jesus, uma igreja para se sentir acolhido e pertencente. Somos uma igreja em células, que pratica e multiplica o amor de Cristo de modo acolhedor. Somos uma igreja que ama, que acolhe e transforma vidas. O que queremos ser?
Jesus, Jesus. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Te amamos, Jesus. Te adoramos. Aleluia. Acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Pai, eu sei, tua presença acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Aleluia. Oh Deus, somente a tua presença nos basta nessa noite, Deus. Aleluia. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto e
Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada é melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei. O Deus das montanhas é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor. Não há nada, Nada é melhor que o nosso Deus. nada melhor. Não há nada, nada é melhor que meu Deus. Não há nada, não. Nada melhor. Não há nada, nada melhor, não há nada. Nada é melhor que meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória. Traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Não há nada, Nada melhor, não há nada. nada melhor que nosso Deus. Nada melhor, não há nada. Não. Nada melhor que meu Deus. Nós declaramos nessa noite: não há nada, Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. nada é melhor que meu Deus. Traz a vida aos sepulcros, esse é o nosso Deus. Faz no mar um caminho, o Senhor pode fazer. Só Ele pode fazer. Pode fazer. O Senhor pode fazer. Só o Senhor pode. Ele é a resposta para tudo neste mundo. Aleluia. Glória a Deus. Amém.
Quando o medo tentar paralisar o seu coração, eu sussurro: não temas, pois eu te seguro pela mão. Quando o cansaço pesar e as lágrimas chegarem, eu declaro: sou o seu refúgio, a sua força, o seu descanso. Nenhuma tempestade pode abalar você, porque eu mesmo acalmo os ventos. Nenhum inimigo pode vencê-la, porque eu sou o seu escudo. Nenhuma escuridão pode escondê-la, porque eu sou a sua luz eterna. Levante-se corajoso. A vitória já é sua. Avance, filho meu. O caminho já está preparado. E quando o mundo tremer e as forças faltarem, lembre-se, eu sou o seu Deus e te escondo em mim. A solidão vem, ela quer me destruir, e o pânico me fala que eu não posso mais sorrir. Me sinto preso em mim mesmo. Não sei de onde veio todo esse medo, e a culpa quer me convencer de que isso vem de mim, pondo pensamentos de que não é fácil assim, que eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos. Mas isso não é o que o meu pai diz pra mim. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus, dizendo pra mim: seja forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Seja forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim, e vai ser sempre assim. E vai ser sempre assim. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus. Eu ouço a sua voz, Deus, dizendo pra mim: seja forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Seja forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim, e vai ser sempre assim. 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 Seja forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Seja forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim.
Oi, som. Boa noite, igreja. Graças e paz, igreja amada. Tudo bem contigo? Isso aí. Como é que vocês estão? Cadê os jovens dessa igreja? Que animação, Cadê os meu jovens povo? dessa Poxa. igreja? Aê! Eu gosto desses jovens aí entre 12 e 79 anos. Aí é bom. Amém, meus irmãos. Graças e paz, mais uma semana, mais um culto Ruá, né? A última edição foi maravilhosa e creio que o Espírito Santo, que já se faz presente, tem um presente para cada um de nós. Hoje, em especial, a gente vai trazer um tema de suma importância para toda a igreja, em especial para os jovens, mas aqui podemos tirar lições para todos os membros daqui da Casa do Senhor também, vocês que nos visitam também, sejam muito bem-vindos. A casa está aberta para cada um de vocês, amém? E hoje nós temos um convidado especial, né, Tatá? Eu acho que vocês não conhecem os Ninguém convidados. conhece, é uma novidade. É um pastor novo aí que está bombando aí, não tem nada desse negócio de off the king, the power, não. Ó, ele é da unção mesmo, ele é do manto mesmo. Isso, Ele é internacional. Fala em língua, xaramanaia, Eu queria convidar aqui, meus irmãos, um pastor de Deus, um homem de Deus, casado com uma mulher de Deus, que certamente é o esteio do lar deles, pessoas abençoadas. Tem pouco mais de 2 anos que esse pastor mudou, né, a visão da nossa comunidade de fé. Ele que implementou essa visão celular, essa visão pela qual cada um de nós aqui certamente temos colhido grandes experiências. Vou dar uma dica. Ela é o Espírito Santo dele. Eita, glória! Pois bem, meus irmãos, eu queria convidar aqui no altar do Senhor, pastor Antônio e sua belíssima e digníssima esposa, a voz do Espírito Santo, dona Camila. Agora eu vi, hein? Boa noite, pastor. Boa noite, Camila. Boa noite. É um prazer a gente trocar essa ideia, esse bate-papo aqui com os jovens. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a identidade cristã e também correlacionar com os dons espirituais, focados, né, na cura, em especial, com base em alguns temas aqui que a gente vai abordar. De acordo com esse mundo que a gente vive, acho pertinente, é necessário, é inspirador. Eu espero que cada um dos jovens aqui colha grandes experiências e venham compartilhar também. Eu gostaria que cada um de vocês, no futuro, também esteja aqui presente. Porque isso que a gente está fazendo, desde o louvor, desde ali atrás da mídia, aqui no palco, com o pastor nas ministrações, o grupo de louvor, isso não é para homem, meus irmãos, é para o Senhor. E certamente Ele tem grandes frutos a nos ofertar com isso. Amém? Quer falar uma coisinha, Tatá? Amém? Não, estou me preparando. Pastor Antônio, é um prazer, mais uma vez. Fala um pouquinho da sua trajetória, pastor, rapidamente. Fala um pouquinho das suas novidades, acerca desse livro abençoado que está recém-lançado. E dá um spoiler aí, né? Vai que já tem no forno aí algum projetinho para nós. Conta para nós, pastor. Vou começar a falar mistério. Não, cadê? Graça e paz, irmãos, amém? Bem, louvado seja o nome do Senhor. Acredito que muitos já conhecem um pouco da nossa história, já sabem um pouco da nossa trajetória. Somos casados há 16, 17, vai fazer esse ano, 17 anos. Olha! 17, quase não sai. 16 vai fazer 17, que é para não errar, falou os dois. Claro. Só não pergunte data, pelo amor de Deus. 19 de dezembro, eu sei. Ficamos noivos no aniversário da minha mãe, dia 15 de junho. Eita! Então eu lembro das datas. Não, eu tenho a cola. Claro.
Então, temos 4 filhos, uma neta, tenho 19 anos de ministério. A Camila, eu a conheci na escola, no ensino médio, e eu falei que ia casar com a Camila. Ela não acreditou, mas está aí, tá vendo? Eu orei bastante. Amém. Ela muito pouco. Camila. E a trajetória do ministério, falei um pouco já com os irmãos, dias muito bons, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa terceiro ministério que estamos aqui, a primeira igreja em célula que nós trabalhamos, e Deus realmente tem nos dado a alegria de estar vivendo esse momento aqui com a igreja de Meiaípe, colhendo muitos frutos, conhecendo novas pessoas. E um sonho que nós tínhamos, que eu tinha, juntamente, era lançar o livro, lançamos agora, e tem algo no forno já, está pronto. Aê. Só está faltando agora Alguns. Alguns. Tem Em nome de 2, na Jesus. verdade, que já foi, 3, na verdade, já está com a editora, e agora é só mesmo esperar nas mãos do Senhor. E é isso. Só um spoilerzinho. A sua digníssima esposa, como é que te presta esse auxílio diante ali dos seus momentos ali, na hora que você confeccionou esse livro maravilhoso, pastor? Isso. Então, se você observar o livro, né, quem já olhou, comprou, enfim, toda a parte da estética ali é da Camila, foi ela que sugeriu, foi ela que... O que seria de nós as mulheres? Ela que pensou, eu pensei uma coisa, ela sugeriu, levamos para a diretora só aperfeiçoou, né, o nosso esboço, a nossa ideia, mas a parte mesmo da estética foi da Camila. A gente compartilha as coisas, né, porque ouvir a voz do Espírito Santo é fundamental. Na verdade, dons, se você quer dons espirituais, ouça a voz do Espírito Santo, entendeu? Porque você vai ter dons diversos. É assim, se você ainda não tem o Espírito Santo, basta botar um desse no dedo que você arruma um. Acabou. Viu? Você Os vai varões ouvir aí, sempre. ó, que não receberam, colocou uma dessas, você arruma o Espírito Santo do seu Pega a lado. visão, hein, jovens? Pega a visão, hein? É isso. Pois bem, gente, vamos dar... Pode falar. Oi? Agora eu vou apresentar a Camila. Fica à vontade, irmão, faz essas honras. Pode falar, Camila. O pastor ali falou como que foi o início da história de vocês, mas eu quero saber, e de você? Então, na verdade, ele já meio que resumiu, né? Nós nos conhecemos na escola, mas não namoramos na escola, foi muitos anos depois, né? Ele já estava pastor e começamos a orar a Deus, né? Primeiro, antes da gente namorar, a gente orou, por incrível que pareça. Uma Pega semana, a visão, hein, mas jovens? oramos. Oramos a Deus e Deus confirmou em nossos corações, né, que realmente era, né, era isso mesmo que Ele tinha para nós. Nos casamos, tivemos a felicidade de descobrir que tínhamos sonhos, né, de forma de família em comum, né. Eu era apaixonada pela adoção. Desde que eu acho que eu tinha uns 4, 5 anos, quando eu falei a primeira vez para minha mãe que eu ia ser mãe adotiva. Na época, eu falei que eu ia ter 5, né? Eu amo a diversidade humana. Eu acho que Deus ele é tão perfeito que Ele fez a diversidade. Ninguém é igual a ninguém. E a ideia de culturas diferentes, isso é uma coisa que acelera o meu coração de forma muito grande. Que eu, com 5 anos, eu falava que eu ia ter 5 filhos, né? Um branco, um preto, um índio, um chinês. Eu falava que eu ia ter Mas aí ele me deu os 4 pretos, não me deu nenhum chinês até agora. E aí agora ele me deu a netinha branca. Que aí, mas assim, essa era um sonho meu que eu tinha. E o Antônio tinha essa vontade, né? E no nosso noivado, a minha mãe, conversando com a mãe dele, falou, né, que a Camila tem vontade de ter filho adotivo, não sei se o Antônio vai querer. Aí a mãe dele falou, ele também fala que vai ter filho adotivo. Aí eu não tinha conversado com ele sobre isso ainda. E aí foi aí que a gente descobriu que a gente compartilhava do mesmo sonho, e até a nossa família sabia, a gente só não tinha ainda combinado. E aí Deus depois foi conduzindo tudo na nossa vida, até para esse fato chegar a acontecer na nossa vida, como até hoje, né, tem nos conduzido muito. Ah, que Amém. legal. Que lindo testemunho. Gente. Irmãos, eu gostaria de abrir nosso hall de perguntas aqui, que eu acho de suma importância.
A gente está vivendo um mês aí abençoadíssimo com esse tema do sobrenatural e, em especial, essa semana a gente tem focado muito na questão dos dons espirituais. E, casando com o tema de hoje, que nós já temos buscado mostrar aos jovens a questão da identidade em Cristo, eu abro as perguntas com o seguinte questionamento: se, com base na experiência de vocês, né, nas lideranças, na administração aos jovens, diante do mundo que a gente vive hoje, essa correria, essa pressão, opressão, essa expectativa, em especial os jovens ali que estão ali na faculdade, na escola, que já estão pensando lá na frente, mas, ao mesmo tempo, eles estão vendo aí um mundo tão conturbado, uma economia tão problemática, além das distrações, as redes sociais. Com base nessa experiência, pastor e Camila, na experiência de vocês, como vocês podem orientar os jovens a encontrar ou até reafirmar, caso aquele jovem esteja na mornidão, a sua identidade com o Senhor Jesus? Começa. Eu acredito que assim, a pergunta, né, ela para jovem, adolescente, para adulto, primeiro eu preciso saber o que é identidade. Eu preciso saber disso, né? A identidade não é só o documento que você tem como uma identificação como cidadão. A identidade, a palavra identidade vem do mesmo, semelhante a. Então, eu sou idêntico a quem? Essa é a pergunta que eu preciso fazer. Eu sou igual a quem? Semelhante a. A minha identidade é semelhante a Cristo. Então, se eu sou semelhante a Cristo, se eu pareço com Jesus, tudo que eu venho fazer, falar, ser, pensar, tem que ser semelhante a Cristo. Então, toda pessoa, cristã ou não, deveria ter a identidade de Jesus. Então, para nós, de fato, fazermos a diferença nesse mundo de muitas influências, principalmente, né, as redes sociais, eu preciso responder a essa pergunta. Eu tenho a identidade de Cristo? Se eu tenho a identidade de Cristo, tudo que eu venho fazer nas redes sociais, em casa, no meu relacionamento, no trabalho, na faculdade, Cristo vai sobressair. Cristo vai ser a primeira referência. Ninguém vai me influenciar. Eu nunca fui influenciado pelo meio, nunca fui. Muito antes mesmo de me converter. Olha, vocês terem ideia, eu trabalhei em construção civil. Na construção civil, com um ajudante de pedreiro, tinha a galera lá que fumava maconha com força, me oferecia direto, e eu, não quero, porque a minha identidade antes havia sido forjada no meu pai, e ele era a minha referência, antes mesmo de me converter. Trabalhava como hold de banda, e a galera, o dono não sabia disso, né? Mas as pessoas que serviam na banda fumavam, ofereciam, fumavam, cheiravam, ofereciam, e eu sempre disse não, porque a minha identidade pelo meu pai. E depois que eu me converti, então a primeira coisa que eu preciso saber é quem eu sou. Quem eu sou pela construção do meu pai. Se eu não tenho uma referência paterna, eu preciso reconstruir isso. E reconstruir isso em quem? Em um único pai que é capaz de me dar uma identidade limpa e pura, Jesus Cristo. Então, meu conselho é: busque em Jesus uma identidade verdadeira. Se você não tem uma referência paterna e materna, busque em Deus essa referência, e aí vai aprender a construir e a dizer não. Eu não preciso me igualar com um jovem que está fumando, cheirando, roubando, mentindo, para me fazer parte do meio, se a minha identidade for forjada em Jesus. E para que isso aconteça, né, jovens, espero que estejam todos atentos, não tem nenhuma cabecinha aí abaixada no telefone. Então, assim, para que isso aconteça, você precisa conhecer esse Deus. Como que você vai forjar a sua identidade em Cristo se você não conhecer a Cristo? E tem uma forma da gente conhecer a Cristo: a palavra de Deus. Sem a busca na palavra de Deus, não tem como você conhecer esse Deus. E se você não conhece esse Deus, você não tem como forjar a sua identidade nele. Então, quanto mais você busca esse Deus, mais esse Deus vai te transformando e você vai ficando cada vez mais
parecido, idêntico com a identidade de Cristo. Então, é muito importante conhecer. Assim como vocês, quando veem algo que é interessante para vocês, que é midiático, que está aí, que é modismo, faz com que vocês busquem saber, né? Então, se hoje eu chegar perto de um jovem e falar alguma coisa sobre mangá, sobre esses desenhozinhos aí de anime, essas coisas, eu tenho um bocado de jovem que vai saber me explicar coisas que eu não sei. Por quê? Porque vocês buscam isso. Eu não busco, eu não conheço. Então, a mesma coisa é sobre Cristo. Você vai saber me explicar tudo sobre Cristo, inclusive para um amigo, uma amiga de vocês, meninas, quando vocês buscarem a Cristo. Uma vez que vocês buscam a Cristo, vocês vão se identificar com Cristo e vão estar até preparadas para estar testemunhando e se identificando com esse Deus para outras pessoas também. Amém. Vocês acabaram respondendo a próxima pergunta, que seria para Camila. Como uma mulher, porque você já foi adolescente, você já foi a jovem antes de se casar, que passou por aquela época de ali, um namorico ali, né? Ou você acabar se comparando com as pessoas e nem perceber isso, porque nós mulheres, desde cedo, nós somos formadas a sermos... como que eu vou dizer, o espelho dos nossos pais, das nossas mães. Mas, às vezes, as nossas mães, elas não tiveram essa criação cristã, né? Essa referência cristã. Então, para o caso das meninas que não têm essa referência na mãe, como uma mulher de Deus ali, como que você pode ajudá-las nesse momento, né? Então, eu não cresci num lar cristão. Né? A minha mãe até hoje não se manifestou assim, né? Ela fala em casa, mas publicamente não, que ela tem uma dificuldade muito grande com o vício. E não tinha assim, essa referência cristã. Porém, minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito submissa, né? Ao esposo, até demais às vezes. Né? Então, eu não tinha uma dificuldade com isso. Mas eu sei que tem meninas que, às vezes, as suas mães não são referência, mesmo assim, não só em Cristo, mas, às vezes, no comportamento. E aí, como agir diferente? Só mesmo conhecendo. Quando eu me converti, como eu disse, eu não cresci no lar. Eu me converti aos 19 anos. Eu já era uma jovem. Eu não me converti na minha adolescência. E, na adolescência, foi um pouquinho difícil, né, porque eu tive minhas dificuldades com os meus pais. E eles não eram tipo assim, alguém que me incentivava a estar no caminho do Senhor. Essa busca de me converter, de estar, foi algo que eu quis. A primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica, eu botei na minha cabeça, eu queria ser crente. Eu botei assim na minha cabeça. Eu estudava, né, a gente estudava na mesma escola, eu queria ser crente. Aí as minhas amigas falavam assim, mas por que você quer ser crente? Eu saía, eu ia para boate, né? Eu era independente financeiramente. Então, assim, eu tive uma vida de uma jovem, uma adolescente não cristã. E eu, de repente, algo dentro de mim ficou assim, está muito pouco isso. Eu nunca usei droga, mas eu já bebi. E aquilo não estava me fazendo feliz. Eu falei, eu quero alguma coisa a mais. Inclusive, eu tinha amigas que eram cristãs, de igreja vizinha minha. E, na época, eu cheguei até para uma delas e falei, por que você nunca me convida para ir na sua igreja? E ela falou bem assim comigo, mas você iria? Eu falei, você não me convidou. Porque ela descobriu que eu tinha ido numa outra denominação, diferente da dela. Você foi em tal igreja, eu vi uma foto, por que você não me chamou? Porque você não foi na minha. Eu falei, por que você não me convidou? Então, às vezes, as meninas, principalmente as que estão aqui, não percam essa oportunidade. Porque vocês podem estar perdendo a oportunidade de ganhar uma pessoa para Cristo. E eu tinha essa vontade, não tive essa referência materna e paterna de cristã, mas eu tive essa vontade e essa busca. Infelizmente, a salvação individual, a busca, às vezes, vai ser felizes as que têm pai e mãe que as conduzem nesse caminho, felizes. Se não é o seu caso, se você não tem essa referência,
busca você, faça você diferente na sua vida e faça você diferente na vida daqueles que virão através de você, seus filhos, netos. Faça essa diferença, porque Deus, Ele nos chama, independente de como estejamos. Então, se você não tem essa referência, faz essa busca. Talvez seja você, jovem, né, menina, a conduzir a sua mãe, né, a sua irmã, a sua amiga, né, ou seu pai. Você que vai fazer essa diferença. Então, para isso acontecer, você precisa buscar mesmo, buscar em Deus, falar, eu quero mais para mim, eu posso mais. Eu sabia que eu poderia ter um futuro diferente se eu buscasse relacionamentos e vida diferente, né, no caminho do Senhor, mesmo ainda não conhecendo. Então, para isso é preciso fazer, é preciso querer diferente, né? Não somente vir aqui, mas querer ser desse Deus, pertencer a esse Deus. Amém. Muito obrigada. Amém. É interessante o relato de vocês, e isso é comum para todos nós na caminhada cristã, e eu também não nasci no lar cristão, então eu também tinha coisas que eu olhava assim no mundo. Meus pais antigamente bebiam, eu olhava aquilo, eu nunca gostei também, e aquilo ficava me incomodado, só não sabia o porquê. E ouvindo o seu relato, Camila, eu lembrei que isso que acontece, esses testemunhos, é literalmente a materialização daquele versículo, ainda que, né, resguardado as devidas proporções, ainda que a gente seja um órfão, não tenha pai e mãe, mas o Senhor, nosso Deus, Ele nunca vai nos abandonar, Ele nunca nos deixa, Ele está sempre ali presente. E quando eu ouço esse tipo de testemunho, me vem na hora no coração e na mente essa mensagem. É como se eu estivesse vendo a materialização desse versículo na minha frente. E, com base nas nossas experiências mundanas, né, seculares, é natural a gente sofrer falhas, sofrer feridas, machucados, e a gente busca expectativas no mundo, mas a gente não encontra, como você mesmo afirmou. Eu tentava buscar felicidade, alegria, e não achava. Mas, em Atos 2, ainda no capítulo 2 do livro de Atos, é dito que naqueles dias, no final dos dias ainda, os jovens profetizarão, os jovens terão visões, né, os idosos sonharão, ou seja, é uma materialização que os dons do Espírito Santo ainda serão presentes e mais vívidos. Salvo engano, né, pastor? Acho que no Evangelho de Lucas, que o Senhor Jesus que fala, né, aos apóstolos que, por que vocês estão maravilhados? No fim dos dias, sinais ainda maiores ocorrerão. E nessa mesma toada, que dentro dos dons espirituais, da manifestação, a gente está focando um pouquinho nas curas, ainda mais nesse momento de dores e sofrimentos. Eu gostaria de fazer uma seguinte colocação: se na visão de vocês, como os dons de cura podem auxiliar, em especial aqui os jovens, a superar essas feridas, mágoas, adversidades? Dons de cura. É importante lembrar a todos os irmãos, juventude aqui, que os dons espirituais, eles são concedidos, derramados sobre todos, todos que buscam os dons. E a Bíblia ainda diz assim, olha, busca os melhores dons, é preciso fazer isso. Boa. Efésios capítulo 1, verso 18, a palavra de Deus nos diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Acredito que Deus vai derramar os dons ou conceder os dons espirituais à medida em que nós nos enchermos do Espírito Santo. Foi falada aqui a primeira pergunta, ou feita a primeira pergunta, sobre as redes sociais. Se eu perguntar aqui, eu estou sendo entrevistado, não estou pagando não, né? Ou pregando, fica à vontade, pastor. Confundo às vezes, né? Quem aqui saberia me dizer qual a principal... quem foi que se separou esses dias nas redes sociais? Um casal aí muito conhecido que separou aí, se divorciou. Alguém sabe me dizer quem foi? Pode falar alto aí, grita aí o nome. Isso aí. Todo mundo sabe, ou quase todo mundo sabe, não é isso? Qual o valor do salário mínimo? Que humilhação, hein?
Tá, agora vamos melhorar. Qual foi o tema da mensagem domingo passado? Então, a boca fala do que está cheio o coração. Os dons espirituais vão ser derramados sobre nós à medida do nosso preenchimento. Se nosso preenchimento está com essas coisas vão sobressair. Acredito que nós, jovens, aí foi pesado, pastor, né? Recebo. Acredito que vocês, jovens... Luzes, tá, gente? É luzes. Muitas luzes. Muitas luzes. Acredito que vocês, jovens, né, serão cheios do Espírito Santo, dons espirituais vão vir e derramar sobre todos, semelhante Aleluia. ao texto que você mesmo citou de Atos, que é referência de Joel, que os jovens profetizarão, terão visões à medida em que foram cheios do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que mergulhar nele, me debruçar sobre ele, pedir a Deus para ser cheio, ler a palavra, estar aqui, e olha aqui, vamos dar uma salva de palmas no nome do Senhor Jesus, a todos, principalmente aos jovens. Porque uma referência aqui, muito importante, 90% da igreja não está aqui hoje. Principalmente é a igreja adulta. A igreja adulta, eu quero dizer. Mas vocês estão, então é vocês, é sobre vocês que Deus, sem dúvida alguma, vai derramar dons espirituais e Aleluia. espalhar por essa geração, no nome de Jesus. Cheio do Espírito Santo, então isso vai acontecer. E é bíblico, né, o versículo que Deus deixou, né, para os jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Muitos agora vão me falar assim, eu não fui porque eu estava cansado. Eu não fui porque eu estava cansado. Amém, de Deus. Porque eu trabalho. Mas vocês estão aqui, então vocês são fortes. Sejam fortes. Amém. Agora, a outra pergunta para você, Camila, também no âmbito sentimental das garotas aí, né? Nesse sentido, nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Oi? Nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Mas nessa fase da adolescência para a juventude, que os hormônios começam a aflorar, começa a primeira paixão, começa essa questão emocional, né? E não só essa na questão sentimental, mas às vezes ali no trabalho, pensando no futuro ali, ai meu Deus, eu quero trabalhar para juntar o meu dinheirinho para fazer isso. E isso causa muita ansiedade. Como, ao seu ponto de vista, as meninas aonde elas podem buscar ajuda, o que elas podem fazer, no que elas podem melhorar ou fazer enquanto não vem o futuro, para que tudo isso passe de maneira mais calma e da maneira correta? Não vou responder de forma psicológica, porque eu não tenho nenhum conhecimento. Mas, assim, essa ansiedade na juventude, né, todos nós temos. Eu tinha muito. Né? Eu acho que com 19, 20 anos, eu tinha planejado minha vida toda. Fiz nada daquilo que aconteceu, é tudo diferente. Então, assim, essa ansiedade sobre o que vão fazer, né, como vai ser, relacionamento, né, dá 19, 20 anos, a gente acha que se não casar, pronto, acabou, não casa mais, né, já vai ficar velha. Não, é muito cedo. Então, assim, relaxa, não adianta vocês ficarem ansiosas sobre o que vocês vão fazer e tudo, entrega nas mãos de Deus, vai vivendo cada etapa da sua vida, que isso é muito importante, curtir, passa, dá saudade daquela época, dá muita saudade daquela época, né? E passa, vai vivendo um tempo de cada vez, porque independente do que vocês pensam, né? E também é bíblico isso, a gente faz um plano, o Senhor que o executa, né? Se assim estiver no propósito dele, e assim vocês devem fazer planos e pedir a Deus que, se caso esteja no propósito dele, isso venha a se cumprir, mas não fiquem ansiosas sobre essas coisas, né? Cuidado com as paixões, né? Porque o amor ele é muito intenso e ele é muito uau,
e de repente não é aquilo para você. Então, cuidado com as entregas nesse momento, né? Porque nesses momentos, às vezes, as entregas são como se fosse para a vida toda, e na juventude a gente pensa que a gente já sabe tudo para a nossa vida. E quando a gente chega, né? Eu sou nova, tá, gente? Sou jovem ainda. Mas depois que a gente passa, né, de uma Todos certa nós. idade, a gente percebe que não sabe nada. E eu continuo sabendo nada. Mas na época eu achava que eu sabia. Agora que eu sei que eu não sei. Né? Então, assim, não fica ansiosas, não. Dá tempo ao tempo. É hora de estudar? Estuda. Vai orando a Deus. Senhor, prepara para mim uma profissão onde o Senhor vai me honrar. Prepara para mim um varão que vai me tratar com dignidade, como uma princesa do Senhor. Prepara para mim, eu quero ser bem tratada. Eu quero ser cuidada. Mas vai orando. Porque o que vem pelos olhos não tem garantia nenhuma, mas o que vem pela oração é certo, que vai vir de Deus e vai te dar um grande futuro. Então, sem ansiedade, entendeu? Eu orei, Deus me deu, entendeu? Me deu um varão que cuida de mim, que me protege. Então, a gente precisa disso, a gente precisa buscar em Deus, entendeu? Estou garantindo meu presente, gente. Amém. Rapidinho. Diga-se de passagem, eu acho que eu já falei isso na escola de pregadores. A Camila, quando estava em busca, né, do seu encontro, ou reencontro com Deus, ela, numa dessas visitas, ela foi na Memorial, que era foi a nossa primeira referência de igreja, né, evangélica. E na noite, eu não sei se foi a primeira vez que ela foi lá, eu estava pregando, a minha primeira pregação em público, assim, na igreja, foi lá, eu falei isso na escola de pregadores, Isaías 49. Sabe quem se converteu naquela noite? Camila. E hoje estamos aqui casados há 17 anos. A palavra foi forte nesse dia, hein, pastor? Não existe coincidências no mundo de Deus. Deus prepara tudo, sabe de tudo, né? E eu já tinha ido várias igrejas, tá, gente? Todas as denominações que você imaginar, eu ia, porque eu estava em busca de ser crente. Eu queria ser crente, então eu não tinha ninguém na minha casa crente. Quando eu falei com minha mãe, eu me converti, vou para a igreja. Minha mãe quase morreu. Que eu estava negando meu padrinho, aquela coisa todinha, minha mãe quase morreu. Minha mãe falou, de onde você tirou isso, né? E, assim, eu falei assim, não, mas é porque eu quero ser crente. Não foi... Eu fui na igreja dele, porque uma dessas amigas que estudava comigo, né, eram umas colegas que estudavam comigo, que eu cobrei porque nunca me convidava, e falou, então você vai na minha igreja domingo, que agora eu estou te convidando. Aí eu fui na igreja dela. Mas, assim, foi a primeira vez que era a igreja que Amém. Ele era líder dos jovens, seminarista, né, na época. Aí eu discipulei direitinho. Ele foi me discipular, mas depois desistiu no primeiro dia, que ele falou que não dava não, porque estava com os pensamentos errados, estava querendo estar comigo. Aí falou, outra pessoa tem que discipular ela. Maravilha. Só um comentário rapidinho. Uma coisa que eu achei muito legal de vocês é que a Camila, ela foi se preparando, tanto que hoje essa mulher, né, de provérbios, top. E você encontrou ela, né, pastor? Não foi ela que te buscou. Você falou, eu vou casar com ela, eu busquei ela. Então, na Bíblia diz, da mulher virtuosa, né? Quem a achará? Ela é mais preciosa do que os rubis. E você encontrou. Então, lembrem-se, meninas, vocês serão encontradas, vocês não encontrarão. Amém? Pega a visão, hein? Muito boa, Thaís, Amém. é E verdade. lembra os rapazes, né? Rapazes. É vocês que têm que ir em busca das meninas também. Porque, às vezes, os meninos de hoje em dia estão, assim, paradinhos, aí as meninas estão tomando atitude. Quer saber de videogame? Menina, não toma atitude, não. Deixa seu namorado, que se for seu marido um dia, ele tem que ser homem. É ele que tem que tomar frente de tudo. Amém. Amém. Fala, Que Deus. passa, tá? Senão- Meus irmãos, senão- a gente fez essa semana, deixou disponível algumas perguntas, né, uma enquete rolando nas nossas redes sociais, e a gente escolheu alguns questionamentos. E aí eu gostaria... Pode colocar, produção. Pode colocar a primeira pergunta, por favor. Olha lá. Como vocês lidam com os desafios de aconselhar membros da igreja em momentos de crise? E quando a gente está em crise também, o que é que faz? Na verdade, o conselho, né, dar conselho, ele é muito subjetivo, mas depende. Quando a pessoa pede conselho, né,
referente à família, quase sempre, né, eu estou só para aconselhar, a não ser que a pessoa peça, lógico, que esteja presente para Ou for ouvir, um marido né? não crente, É, ou uma mulher só. Exatamente, né? Se for uma pessoa só, uma mulher, não crente especialmente, ou algo do tipo, ela vai estar junto, claro, para ouvir, mas quase sempre Muito bom. é um momento de aconselhamento muito individual, né? Dar esse momento, quais são os desafios, né? Momentos de crise, os desafios é você saber aconselhar sem necessariamente orientar para falar o que ela deve fazer. Aconselhar não é dar roteiros prontos para as pessoas decidir, né, o que fazer. Na verdade, é só orientar. Eu não posso fazer apontamentos, faça isso ou faça aquilo, uma vez que a pessoa, de fato, ela Muito bom. pode fazer as suas escolhas. Não né? é uma imposição. Então, quem toma a decisão é a outra pessoa. A gente só esclarece vários caminhos. Às vezes ela não tem opção de caminhos. Aí você, como conselheiro, abre caminhos nesse momento de crise para ela, aponta. Aí, por esse motivo, quando ele está só com alguém, o acordo é... Ele só me passa se a pessoa pedir para me passar, senão não. Entendi. Amém. Eu não preciso saber, não quero saber. A não Porque ser já que- aconteceu, a pessoa que assim, alguém pede. você contou Principalmente para porque Camila. o nome veio ali, momentos de crise, entendeu? Sim, sim. Aí, às vezes, não sei, é algo que, às vezes, é pessoal, entendeu? Então, a não ser que a pessoa queira que eu saiba, nem ele fala, é acordo meu, eu não quero saber. E às vezes a pessoa fala assim, o pastor contou para Camila. Não o pastor conto. contou lá no púlpito, contou para Camila. E se, Jamais. inclusive, se for convidar para a festa, fala comigo, porque ele esquece, não fala Se nada. muito fosse para os importante, dois, né? chamaria os dois. Se é para um, é para um e é para um. E às vezes ela Acho pergunta, como importante foi o isso. dia hoje? Foi assim, 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 assim. Conversou com fulano, ciclano. E é isso. Amém. Acho importante, né, esse respeito, ética e a empatia, né, pelo próximo, né, no sentido de resguardar aquela ovelha específica que está passando, né, aquele momento de dificuldade e é visível Cuida isso. deles e cuida da gente. Isso. Porque é assim, né? Todo problema que você sabe do outro, você se importa. E isso mutua, isso toma, entendeu? Então, assim, por isso aí eu sempre estou orando e por isso que eu fico de suporte para ele. Porque às vezes normalmente ele tem mais. Então acaba que eu tenho que ficar de suporte, mas assim, para não ficar demais. Próxima pergunta? Como você, sendo um casal, encontram tempo para fortalecer seu relacionamento em meio às demandas do ministério? Eita. Às vezes não encontra, não. Não é fácil, não, tá? É muito difícil, muito difícil. Ainda mais quando agora, né? Problemas familiares também de saúde. É difícil o tempo, tá? A gente tentou pegar a sexta-feira. Tentou, mas não rolou ainda não, entendeu? Está lá na programação, mas nunca tem assim. Aí a gente tenta nos intervalos, né? Como assim, na segunda ele vem de tarde e fica para de noite. Aí de manhã cedo ele me dá um auxílio, mas aí tem a neném. Então, assim, questões nossas, assim, às vezes... É porque, assim, não teve nem tem, graças a Deus, nada de agravado, mas mesmo assim a gente precisa sempre aparar. Todo relacionamento precisa parar. Né? Então, assim, eu falo, não tem bicho nesse mato até que o mato cresça. Então, você tem que aparar ele, porque se deixar crescer, aparece o bicho. Então, a gente tem que estar sempre aparando ali, né, as coisas. Mas não tem muito, não. Falar a verdade para você, é difícil. Qualidade muito de difícil. tempo nosso é bem difícil. É muito difícil. Às vezes as pessoas acham que demanda de família pastoral é domingo à noite aqui na celebração e depois acaba, né? Vai embora. Né? E não, irmãos, não é. Não é. Então, assim, a qualidade... Em vez em quando a gente tem as nossas DRs sobre a qualidade de tempo mesmo. Dá Porque 1 nos hora falta da manhã, às vezes a gente está conversando, qualidade mas de não é tempo. sobre a gente, é tentando resolver alguma coisa de igreja. Então, é difícil, mas a gente está tentando organizar e reorganizar isso. E isso é importante para você também, que está no relacionamento, que vai entrar. Qualidade de tempo é uma das linguagens do amor e, às vezes, eu enquanto sacerdote, falho nisso. É preciso ter qualidade de tempo, sim, com a esposa, com o filho, com o relacionamento, porque ministério
é ministério, mas a família é o primeiro ministério, né? Então, E às vezes em casa, né? Está em casa em algum momento e não dá, porque ele está lá no escritório dele, lá estudando e lendo sim, e o orando. preparo, E, né? e se eu ficar toda hora indo lá, se eu for conversar alguma coisa, acaba que quebra. Momento de conexão com Deus, você precisa ter momento de ficar. Né? Então, às vezes, até aqui para ele também, porque ele sempre está atendendo, vai aparecer alguém para ele atender ou alguma coisa. Então, assim, às vezes lá ele precisa ter. Então, mesmo no momento que está em casa, às vezes não dá. Mas relacionamento precisa disso. Amém. Próxima pergunta. Como vocês... está coligado com a pergunta anterior. Como vocês oram juntos como casal e que conselho dariam aos outros casais para manterem uma vida de oração forte? Eu sabia. Normalmente, a gente... É difícil conseguir horário, mas a gente sempre... normalmente, quase todo dia, é na hora de dormir, antes de dormir. Porque agora, principalmente com a Florzinha, é difícil, porque durante o dia, para ter um momento de oração, né, ter uma coisa mais, a gente precisa que ela esteja dormindo. E, às vezes, ela acorda 4, 5 horas da manhã, então, de manhã é impossível. Ela na Fica escola, refém do às horário vezes, dela. os dias que ele está em casa à tarde, né, quando ele está em casa à tarde, a gente consegue, mas, normalmente, mesmo à noite. Porque é um momento que eu paro para perguntar como é que foi seu dia, está tudo bem. Aí, às vezes, assim, antes que você adentre, né? Me ajuda nisso, me ajuda naquilo, me ajuda aí, como é que eu resolvi isso? Me ajuda aqui a resolver não sei o quê. Aí eu falo com ele, aí vamos tirar um tempo para a gente. Mas, às vezes, acaba que falha. Então, assim, mas é muito importante. Num relacionamento a dois, num casal, isso para casados e também para quem é namorado precisa muito fazer isso, até para iniciar um dia um relacionamento de casamento. Mas quem é casado, depois que vocês são um, que não é mais dois, né? Vocês já passam a ser um. Se eu fizer por nós, né? Eu vou orar pela minha casa, pela minha família, e ele não fizer, não sobe. Tem que estar junto. Não adianta um para um lado, outro para o outro. Né? Então, assim, a gente precisa orar junto, estar junto. Então, assim, é muito importante. Então, o meu conselho é esse, né? Busca sempre tirar um tempo para isso. Tem gente que fala, eu acho que o importante é ser de manhã, ou tá? Eu acho que o importante é ser o tempo que vai dar qualidade de tempo e para aquilo que vocês estão fazendo, fazer de verdade. Então, assim, se para vocês de manhã é o melhor horário, onde vocês vão se conectar, vão poder conversar, vão poder ler um texto, né, vão poder fazer uma oração um pelo outro, oração pela família de vocês, né, pelas pessoas pelas quais vocês se propuseram, aquele momento. Assim, coisas que é amizade, a Thaís me pediu para orar por ela, por uma questão dela, ela vai fazer umas provas e ela está muito aflita. Eu não levo para esse momento a dois. É o meu momento, não o meu momento de nós dois com Deus. Tem o meu momento com Deus e o nosso momento de nós dois com Deus. Então, assim, é sempre isso. Esse momento é para nós dois, né, para a gente poder se manter forte como casal, para estar junto, pela nossa família, para a gente ir junto. Aí as outras demandas de oração, por amigos, por outras coisas, até por propósitos que eu tenho, aí eu faço em particular. E ele também. Próximo. Legal. Pergunta 4. Depois de tudo isso que vocês disseram, todos esses pontos importantes, me digam, qual a mensagem mais importante que vocês desejam passar para a nova geração? Agora pegou, hein, pastor? Boa, né? Então, teve uma vez que um aluno me perguntou, na aula de filosofia, o que era felicidade. Eu respondi para ele, sentimento de utilidade. Me senti útil, legado. Então, no final da minha trajetória de vida, eu quero deixar um legado, um sentimento de utilidade para alguém, para minha família, para minha geração. Então, a mensagem que eu deixo para essa geração, para nós, ao final da sua trajetória, a minha trajetória até agora, meus 40 e alguns, eu preciso chegar ao final dela, que eu não sei quando
Quando vocês olharem para a geração do pastor Antônio, ou o legado do pastor Antônio, assim, caramba, que aquilo, que legado foi esse? O que ele deixou aqui, acolá, enfim, não importa. Acredito que se hoje, jovem, adolescente, você que está aqui agora, qual a marca que você está deixando para os seus, ou vai deixar? Você só está começando a vida. É isso, acredito que a mensagem é essa. Eu preciso marcar a minha geração com um sentimento de utilidade e de legado. Isso de herança, isso é muito importante. Então, acredito que se meu pai estivesse hoje aqui, agora, no nosso meio, ele olhar assim, uau, eu cumpri o meu papel. E acredito e eu espero em Deus, que o meu filho que está ali em cima na galeria, ele venha olhar depois e falar assim, uau, o meu pai cumpriu o propósito dele, agora é a minha vez de fazer o mesmo. Agora é a minha vez de fazer o mesmo. Isso é a maior mensagem. É isso. Não passando mais falando outra assim, os jovens que estão aqui, qual o jovem midiático que vocês conhecem? Adolescentes, menina, menino, principalmente as meninas, tem muitas meninas. Tem alguma menina aí que vocês conhecem, muito famosa? Tem? Fica todo mundo com vergonha de falar, né? O que ela faz? Pode falar. Tem? Qual influenciadora? É assim, eu não entendi muito não, mas assim, porque eu não acompanho influenciador, então eu não conheço. Então, assim, vocês precisam fazer isso, deixar um legado. E isso não é quantas pessoas na mídia vão conhecer vocês, é quantas pessoas vão ser impactadas pela vida de vocês. Meninas, quantas meninas vão ser impactadas pela vida de vocês? Meninos, quantos amigos vão ser impactados pela vida de vocês? Hoje, vocês como jovem, quantas pessoas podem dizer que jovem diferente é esse? Ou você é só mais um? Amém. Nós temos trocentos jovens. Qual a diferença sua no mundo? Se a sua é ter milhões de seguidores, que sonhar em fazer isso, tem milhares igual você. Sinto muito, você é só mais um. Mas se a sua é trazer vidas para Jesus, eu vou te falar aqui. Tem milhares de anjos lá no céu, querendo conhecer você, porque você talvez seja único. Amém. Então, só um parêntese, isso que vocês relataram é basicamente, novamente, né, a materialização de um mandamento bíblico. Quando a Bíblia nos compara, né, como sal da terra, porque a gente está vivendo como, igual o relato da jovem. E isso acontece com todo mundo, ninguém que está julgando ninguém, mas é natural, né, a gente se espelhar, né, ser influenciado por pessoas famosas, pessoas que a gente admira. Mas a gente tem que se lembrar que o cristão, tal como a parábola do sal na terra, o cristão ele não deve ser influenciado, ele tem que influenciar o próximo, ele tem que influenciar cada vez mais pessoas para trazer até o caminho, a verdade e a vida que é o Senhor Jesus, isso é, a nossa salvação. Meus irmãos, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Cadê o ar, gente? Foi um prazer, mais esse culto, essa conversa, esse bate-bola aqui. Eu gostaria futuramente de ver outros irmãos aqui, né, entrevistando mais convidados, outros convidados, não importa. Creio que cada debate aqui, cada pergunta é mesmo para edificar, é para a gente refletir, pensar o que eu posso absorver, o que esse testemunho pode me inspirar, pode transformar aquela dificuldade que até então eu tinha. Mas, em tudo, sempre ore ao Senhor, peça ajuda ao Espírito Santo. Senhor, me inspire, me ajuda, tal como você transformou a vida do pastor Antônio, tal como você transformou a vida da irmã Camila.
e Ele certamente vai te responder. Amém? Alguma palavra final, pastor? Amém? Podemos... Podemos? Eu só quero agradecer a vocês, porque eu, como uma jovem, vocês responderam muitas perguntas que eu tinha no meu coração e responderam também muitas coisas que eu, de 5, 10 anos atrás, queria ter ouvido aqui. A minha vida seria diferente. Não que a minha vida tenha sido ruim, mas a forma como nós lidamos, como nós mesmos criamos traumas por não conhecer a verdade, né, é uma coisa que vai reverberando para o futuro. E... Ai, vou me emocionar. Obrigada, gente. Muito, muito obrigada. Amém, meus irmãos. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos louvar. De justiça eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. O leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade.
o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Glorificado o nome do Senhor sobre todos nós, sobre essa geração, sobre jovens, adolescentes, adultos, crianças, Pai, que estão aqui nessa noite. Pai, no nome de Jesus, derrame sobre nós, Pai, dons espirituais, dons de cura, Deus, dom de libertação, de restauração, de sabedoria. Pai, eu creio no nome de Jesus que o Senhor quer levantar essa geração, Pai, no nome do Senhor. Começa a restaurar, começa a libertar. Deus, se alguém está aqui nessa noite que não tem paz, Deus, pais que servem ao Senhor, eu sei que tem, Pai, no nome de Jesus. Começa por ele, começa por ela, restaura nessa noite, traz vida, Pai, no nome de Jesus. Derrama o Teu Espírito Santo, transborda o Teu Espírito Santo, liberta, Pai, talvez das drogas, liberta, Senhor Deus, de qualquer aprisionamento no nome do Senhor. Que essa noite seja a noite de libertação, seja a noite de restauração, que essa noite seja a noite de derramar, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo, Pai, para a glória do Teu nome. Eu sei que o Senhor está levantando uma geração forte, um jovem forte, ó Pai, que não tem medo de dizer não para o mundo, assim como Daniel disse: eu não vou comer os manjares do rei. Ah, Deus, o Senhor nessa noite está levantando, Deus, jovens, adolescentes. Vai derramar do Teu Espírito Santo sobre essa geração. E Meiaí, Nova Guarapari, não vai ser o mesmo, Pai, porque eu tenho certeza que o Senhor está levantando essa igreja, jovens, fortes na Tua palavra, fortes no derramar do Senhor. A minha oração, Deus, como servo do Senhor, é que os nossos jovens tenham visões, tenham sonhos, venham profetizar, venham falar mistérios, venham falar noutras línguas, e venham alcançar novas nações, para a glória, para a honra e para o louvor do Senhor, que nós oramos, no nome santo de Jesus. Tenha uma noite na paz do Senhor. Vá na paz do Senhor, no nome de Jesus. Participe ali na mesa do café, no nome do Senhor. Deus abençoe. Criador dos céus e da terra, aquele que haveria de vir, o descendente de Davi, o governo está sobre os seus ombros, o pleno homem, o pleno Deus, o cordeiro e leão, a oferta de paz, o justo juiz, o grande sumo sacerdote, o Pai o coroou, o Pai o recebeu e lhe deu toda a autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra.